Este é o podcast Tozini Freire. Olá a todos, me chamo Maurício de Carvalho Góes, sou sócio de Tozini Freire, integro a área de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário do escritório. Junto comigo está aqui a advogada Marina Frank, e nós vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante, que, embora já exista há muito tempo, ganhou notoriedade com alguns fatos atualmente. Importante, então, que a gente comente desse tema, e especificamente falando das empresas, é importante, ainda mais quando a gente falar em empresas agro, que entendam que efetivamente pode caracterizar trabalho em condição análoga a escravo. Nós não estamos falando propriamente em escravidão. Estamos falando em trabalho em condições análogas, ou seja, condições que nós podemos considerar como semelhantes ou que gerem os mesmos impactos ou efeitos. E por isso eu convidei a Marina para conversar sobre esse tema, porque ele não só é importante do ponto de vista do compliance e do ESG, mas também da dignidade da pessoa humana. Aqui interessa para nós profissionais, mas também como cidadãos. Então é importante a gente começar fazendo essa distinção clara entre trabalho escravo e trabalho em condição análoga a escravo. Certo, Maurício. Inicialmente, olá a todos. Gostaria muito de agradecer o convite para vir falar sobre um assunto tão importante atualmente. E, com certeza, o início dessa conversa tem que se dar através da distinção entre esses conceitos, né, do trabalho escravo e do trabalho análogo à escravidão. Quando a gente fala em trabalho escravo, é aquele trabalho do passado, né, que era exatamente a servidão compulsória, né, em que havia privação de todo e qualquer direito, se fosse civil, social, trabalhista, das pessoas. E agora, né, mais na atualidade, o conceito de trabalho análogo à escravidão está ligado a condições de trabalho que não respeitam condições mínimas para o ser humano, não respeitam a dignidade desses trabalhadores. Por exemplo, quando a gente identifica trabalho forçado por dívida, jornadas exaustivas, todas essas situações em que a pessoa se vê privada, né, de sua liberdade dentro da esfera laboral e causando essa ofensa à sua dignidade, à dignidade da pessoa humana. E é importante também trazer o que a nossa legislação brasileira regulamenta sobre a questão. O primeiro aspecto que nós temos é o artigo 149 do Código Penal, que tipifica as condutas relacionadas à exploração do trabalho escravo. Até 2004, o conceito ele era bem mais restrito e, desde então, ele foi ampliado e, a partir disso, o Ministério do Trabalho e Previdência Social e também o Ministério Público do Trabalho vem promovendo diversas ações buscando a erradicação dessa prática, aplicando e inserindo diretrizes e estudos já regulamentados pela Organização Internacional do Trabalho. Além disso, depois, em 2016, a gente teve a inclusão do artigo 149-A, também no Código Penal, que passou também a tipificar o tráfico de pessoas, que também está igualmente relacionado ao trabalho análogo à escravidão, porque muito embora o tráfico de pessoas ele seja muito relacionado à prostituição, ele também é uma grande quantidade incidente no país em razão do trabalho análogo à escravidão, porque acaba havendo o tráfico de pessoas para esse tipo de prática. Perfeito. E isso que tu estás trazendo, Marina, é importante, então, destacar para quem nos ouve. A previsão, assim como vários outros fatos da atualidade,
Não há previsão legal na CLT, uma legislação trabalhista específica que fale sobre isso. Em matéria trabalhista, nós vamos pegar emprestado do Código Penal esse conceito, que é amplo, ficou amplo, como destacou a Marina, e, ao mesmo tempo, terá os olhos protetivos da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, quando se deparar com situações como essa. E aí a gente pode trazer até alguns exemplos, né, Marina, de como caracterizar a condição análoga a escravo. A gente já até olhou a jurisprudência, né, sobre isso, assim. Que exemplos nós poderíamos dar que configura o que poderia configurar a condição análoga a escravo? Claro, Maurício. Existem várias situações e, como já falei, né, já havia falado antes, a questão das jornadas exaustivas, extenuantes, mas também muito ligada à questão das dívidas, né? Os trabalhadores, eles são buscados, né, são procurados, eles são contratados e, a partir disso, com a oferta de uma remuneração atrativa, mas eles ficam atrelados ao seu empregador, porque eles acabam constituindo dívidas ao longo da execução desse contrato de trabalho e eles não conseguem nunca quitar essas dívidas com seu empregador, seja em razão de documentos, seja em razão até de consumo alimentício, às vezes até pequenos mercados que o próprio empregador mantém dentro da sua organização. E acaba, então, gerando essa situação que a pessoa acaba tendo, sim, uma privação da sua liberdade, não consegue se desvencilhar desse contrato. É verdade, alguém nos ouvindo, né, Marina, pode pensar assim, mas isso não existe em 2023. Na verdade, até eu como professor, tu também é professora, mas já há muitos anos eu venho trabalhando esse tema e que ele se destaca muito mais nas regiões norte, nordeste, Amazonas, Pará, principalmente em fazendas ou em extração de madeira, e isso acontece. Mas também temos casos próximos a grandes metrópoles. Nós temos isso em estados mais, digamos, entre aspas, desenvolvidos. Tá? E isso vem acontecendo cada vez mais. Então, requer uma notoriedade, uma atenção das autoridades e, ao mesmo tempo, da alteração da legislação. E há em tramitação uma modificação na nossa Casa Legislativa em Brasília, né, Marina? Buscando tentar inibir essas questões da condição análoga a escravo. Fala um pouquinho sobre isso. Não, com certeza. E indo ao encontro do que o Maurício comentou, a Constituição Federal, ela prevê também no artigo 243 a previsão de expropriação sem qualquer indenização ao proprietário de terras rurais e urbanas que tenha explorado, né, o trabalho escravo. E há, em razão disso, um projeto de lei, o 5.970 de 2019, que se encontra ainda no Senado. Esse projeto de lei é de origem no Senado, mas ele ainda está lá, que pretende regulamentar essa previsão constitucional. E entre as várias questões que aborda esse projeto de lei, um dos principais é tornar crime hediondo a exploração do trabalho análogo à escravidão, ressaltando a importância desse tema. E até isso é uma tendência, né, Marina? Importante destacar para o público que nos ouve. Isso é, inclusive, uma tendência que o Brasil precisa estar sintonizado, harmonizado com a Organização Internacional do Trabalho, né, que trata especificamente desse tema. Como é que a OIT tem visto essa questão da condição análoga a escravo? A OIT, desde muito tempo, se dedica a isso, como outras questões ligadas à esfera trabalhista e à proteção dos trabalhadores. E ela tem 2 convenções, inclusive as 2 foram ratificadas pelo país, né, pelo Brasil, a Convenção 29 e a 105. A Convenção 29 da OIT, ela vai definir o que é considerado trabalho forçado ou obrigatório. E também a Convenção 105,
ela busca assegurar que aqueles países que ratificaram a convenção, né, portanto, incorporaram ao seu ordenamento jurídico, estejam forçados e obrigados, né, por assim dizer, a não permitir, né, e adotar todas as medidas necessárias para que não haja esse trabalho análogo à escravidão. Então, é bem importante porque o Brasil assumiu esse compromisso também, né, na esfera internacional, ao ratificar essas duas convenções. É verdade. E alguém pode pensar, né? E quais as consequências disso? Questão criminal, em que pode ser processado pela Polícia Federal, inquérito e depois remetido ao judiciário para analisar a questão do crime cometido pelas pessoas envolvidas nesse fato. Também temos a questão do Poder Executivo, em que o Ministério do Trabalho pode lavrar autos de infração e aplicar penalidades administrativas na forma de multas em relação ao descumprimento da legislação trabalhista. Podemos ter a atuação do Ministério Público do Trabalho, né, que pode estabelecer um inquérito civil público, instaurar, na verdade, um inquérito civil público e chamar até essas empresas para que elas assinem um termo de ajustamento de conduta, né? E se não fizerem, pode inclusive o Ministério Público do Trabalho ajuizar na Justiça do Trabalho uma ação civil pública, buscando a obrigação de não fazer, ou seja, de não contratar nessas condições e ao mesmo tempo um dano moral coletivo, que ter esse tipo de trabalho, proporcionar esse tipo de trabalho, empreender trabalho nessas condições é um dano à coletividade. E isso não impede também, né, Marina, o ajuizamento das reclamações individuais. E conectando com aquilo que a gente falou no início, que eu referi, inclusive a notoriedade se deu aqui no Sul, né, há alguns meses atrás, com a questão das vinícolas, né? Fala um pouquinho sobre isso, Marina. Acho importante destacar como exemplo, né? Com certeza, esse tema sempre muito importante, mas ele acabou ganhando grandes proporções e um clamor razoável entre a população por conta desse caso das vinícolas aqui do Rio Grande do Sul. Nesse caso, foram trabalhadores que saíram do estado, né, da Bahia para atuar em uma empresa que prestava serviços a 3 vinícolas da cidade de Bento Gonçalves, aqui do estado do Rio Grande do Sul. A promessa que essa empresa dava era de recebimento de salários em torno de R$4.000 a esses trabalhadores, além de fornecimento de alojamento e comida. Contudo, quando esses trabalhadores chegavam aqui, encontraram condições degradantes, com alojamentos superlotados, problemas de higiene, de iluminação, e além disso, relataram a ocorrência de agressões e torturas, como choques elétricos e ainda a utilização de spray de pimenta para a realização das atividades. Esse caso acabou gerando conhecimento de todos, porque alguns dos trabalhadores eles acabaram fugindo do alojamento e realizaram queixas junto à Polícia Rodoviária Federal, que logo, evidentemente, deu início a uma força-tarefa, junto com o Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Previdência. E, a partir de então, 207 trabalhadores acabaram sendo resgatados em situação de trabalho análogo à escravidão e foram, portanto, né, identificadas diversas infrações, né, situações de trabalho degradante, servidão por dívidas e o trabalho forçado, enquadrando, né, essas situações dentro daquilo que a gente acabou de conversar sobre as previsões do artigo 149 e 149-A do Código Penal. E, por isso, acabaram, né, com essa força-tarefa do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. Essas empresas acabaram firmando, né, um termo de ajuste de conduta, né, o conhecido TAC, e tiveram aí que pagar uma indenização de 7 milhões, né, sendo de 5 por danos morais coletivos e 2 por danos individuais. E isso acaba gerando um alerta, né, para as empresas, Maurício, a respeito de como se lidar nesse tipo de situação, né? Porque a terceirização acaba sendo uma medida que é muito adotada pelas empresas e causa uma preocupação de como
como agir, né, para evitar esse tipo de situação dentro da sua empresa tomadora desse serviço, né? Tem toda a razão. E aqui tem um adicional, que é a questão da terceirização, né? Aqui não é direta. E me parece, como tu destacaste, que realmente é um quadro agravante. Não se pode alegar o desconhecimento, né? Até porque o tomador de serviços tem a culpa em elegendo e vigilando e tem que saber quem contrata e as condições que este utiliza em relação à mão de obra. Até porque é nas suas dependências, é o tomador de serviços, né? Então, eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente destacou em relação à empresa começar a pensar menos na indenização ou em se defender em ações e mais em prevenção, precaução, levar a sério o sistema de compliance, não apenas dizer que tem um sistema ou ter um sistema na teoria para que isso funcione. Eu acho que esse exemplo da vinícola representa tantos outros, porque mesmo, e falando para nós aqui, principalmente falando aqui, destacando para os demais que nos ouvem, né? Mas nós aqui do Sul sabemos que logo depois que houve a assinatura do TAC, desse evento aqui das vinícolas, nós tivemos mais 2 ocorrências de trabalho escravo em outros setores também do sistema agro. Então, é muito importante que haja essa conscientização, como nós já estamos falando. E uma outra coisa também que é importante, por fim, destacar, que embora essas ocorrências e tudo isso que tu nos exemplificou, é importante dizer, né, Marina, que as empresas elas precisam ter essa consciência, até porque foi criada, inclusive, pelo Ministério do Trabalho, né, a lista suja. Existe uma lista negativa, um cadastro negativo daqueles que acabam se utilizando de trabalho em condição análoga a escravo, tá? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já considerou isso constitucional, essa existência desse cadastro. Então, me parece que cada vez mais a empresa precisa se preocupar com isso e não achar naquilo que muitas vezes se pensa que isso não vai dar nada, não vai ter nenhum problema, não vai acontecer nada. Claro que nós não podemos generalizar. A questão das vinícolas, e eu venho defendendo isso, né? Nós não podemos achar que todas as vinícolas se utilizam de condição de trabalho em condição análoga a escravo, que todas as fazendas do Norte e Nordeste se utilizam desse tipo de trabalho, nessas condições. Nós não podemos generalizar, mas devemos nos preocupar com isso. Eu acho que esse é o recado que nós queríamos dar de um tema que poderia render muitas discussões a respeito, mas fica a dica. Atentem para esse tema que volta à tona e que deve ser, sim, abordado com muita seriedade. Caso vocês queiram mais detalhes, mais informações, sigam as nossas redes sociais, onde a gente fala desse e de outros temas. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Maurício, pelo convite mais uma vez e nos sigam nas redes sociais. Obrigado, Marina. Valeu.